Bom dia. A doce paz do Senhor Jesus para você. Hoje, 8 de abril de 2026, mais um dia a qual o Senhor, Ele nos abençoou. Se estamos vivos, é uma bênção de Deus. E eu estou muito feliz porque eu posso falar da palavra dEle. Eu sou livre para falar da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero te deixar uma palavra do coração de Deus ao teu coração, que fica em 2 Reis, capítulo 4, e o verso é do 8 ao 39. Eu vou resumir, mas essa história é muito linda. O profeta Eliseu, ele passava por Sunem durante suas andanças entre Samaria e o Monte Carmelo. E lá em Sunem havia uma sunamita, uma mulher generosa, uma mulher rica, uma mulher benquista, com toda a sua vizinhança, com todo o seu povo. E aquela mulher, ela começou a observar o profeta passar. Mas tem um detalhe. Observar é diferente de olhar. Quando eu observo, eu vejo o modo de falar. Quando eu observo, eu vejo o modo de se vestir. Quando eu observo, eu vejo o comportamento. E quando eu olho, eu vejo só o físico. Mas aquela mulher, além de generosa, ela tinha um coração voltado para Jesus. E aquela mulher sentiu em seu coração abençoar. Porque naquele tempo os profetas, eles não tinham recursos. Eles viviam de doação. Eles não tinham nem onde parar, onde dormir, onde colocar a cabeça, onde passar a noite. E aquela mulher, ela chamou o profeta e disse para ele: toda vez que você passar aqui por Sunem, que for para o Monte Carmelo, pode parar aqui para comer pão, para tomar água. E assim foi feito. Todas as vezes que o profeta passava por Sunem, ele parava na casa daquela mulher e comia pão e tomava água. Mas aí, aquela mulher, ela disse para si mesma: eu acho que eu posso fazer muito mais. E todos nós sempre podemos fazer algo para o nosso semelhante. Todos nós podemos ajudar o nosso próximo de alguma forma. E aquela mulher, ela concordou com o seu marido, conversou com o seu marido, para que além do pão, além da água, todas as vezes que ele passasse por Sunem, eles fizessem ao muro de sua casa um pequeno quarto, com uma cama, com uma mesinha, com um candeeiro. E o seu marido concordou. Então agora, todas as vezes que o profeta Eliseu, ele ia para Sunem, passava por Sunem, ia para o Monte Carmelo, e que terminava de pregar, ele pousava na casa daquela mulher. E também com ele foi o seu servo, Geazi. Porque todo profeta, ele sempre tinha um servo que acompanhava ele. O profeta Eliseu, ele foi sucessor do profeta Elias. Para o profeta Eliseu, Deus deu uma porção dobrada de sabedoria, de conhecimento, de poder. E aquele profeta, ele trouxe alegria para aquela casa. Porque naquele tempo os profetas eram como se fosse Deus na terra. Então aquela casa, ela estava repleta, ela tinha prosperidade e agora ela tinha Deus dentro de sua casa. Aquela mulher, além de virtuosa, além de bondosa, aquela mulher era sábia. Aquela mulher, ela não era uma tola. E o profeta ficou tão encantado, com tanta generosidade, com tanta bondade, que perguntou ao seu servo Geazi o que poderia ser feito, o que poderia fazer pelaquela mulher.
E o profeta ficou tão agradecido que perguntou ao seu servo Geazi: Geazi, o que podemos fazer para essa sunamita? E Geazi disse para ele: eu tenho observado que ela não tem filhos, mas o seu marido já é de idade. Então, aparentemente, aquela mulher não poderia ter filhos, porque eles já eram de idade. E naquela época, um filho era a alegria de uma casa. Uma mulher que não poderia gerar um filho, se ela não tivesse uma situação financeira boa, homem nenhum queria casar com ela. Seu marido poderia ter outra mulher que lhe desse filhos. E ela teria que conviver com outra mulher dentro da sua casa. E ela era apontada, porque ela não podia gerar um filho. Mas aí o profeta mandou chamar aquela sunamita e disse para ela, perguntou para ela o que ela queria que ele fizesse. E ela disse: não, meu senhor, para mim está tudo bem. Eu vivo no meu povo. Eu gosto do meu povo. E o profeta disse: nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, você vai carregar um filho nos braços. E ela disse para ele: não me engane, meu senhor. E ele disse: pode confiar. E quem disse que palavra de Deus não se cumpre? E quando foi o ano certinho, quando o profeta foi de novo para Sunem, aquela mulher estava carregando seu filho nos braços. Deus é o Deus do impossível. Porque o possível está nas nossas mãos, mas o impossível só Ele faz. E agora aquela casa estava repleta de alegria. Não faltava mais nada. Aquela mulher ela já tinha uma situação financeira muito boa. Ela já tinha o seu povo, a qual ela amava, e o povo também amava ela. E agora aquela mulher estava feliz, porque estava com seu filho. Promessa de Deus que se cumpriu na vida daquela mulher. Mas chegou o dia ruim para ela. Aquele menino estava com aproximadamente 12 anos. E indo logo cedo para a lavoura com seu pai e os servos de sua casa. Quando chegou a hora de meio-dia, aproximadamente meio-dia, o menino começou a ter uma dor de cabeça. E o pai disse a um dos servos: pega esse menino, leva para sua mãe. E o servo, quando chegou com aquele menino diante da sua mãe, e o menino chorando, se queixando de muita dor de cabeça, e os estudiosos vão dizer que ele pegou uma insolação. E aquela mãe botou aquele menino no colo. E creio eu, como mãe, que ela começou a orar. E ela disse: Jesus, a tua promessa ela não morre. Eu continuo crendo em ti. Eu sei que tu prometestes e tu cumpristes. Então me ajuda. Não deixa que meu filho vai morrer. Não deixa que meu filho pereça. E quando foi com alguns minutos, o seu filho morreu. Morreu em seus braços. E aquela mulher, com a força que o Senhor lhe deu, com a fé de uma verdadeira guerreira, ela pegou seu filho nos braços e subiu, levou até o quarto do profeta. E ela pegou o seu filho e deitou na cama do profeta, cobriu o menino, fechou a porta e desceu. E disse ao seu marido: manda-me que um servo prepare uma jumenta, que eu vou precisar sair. E ele disse: mas para onde você vai? Ela disse: eu vou atrás do profeta, do homem de Deus. Ele disse: mas não é sábado e nem é feira. Ela disse: está tudo bem. Então ela disse ao seu marido: daqui a pouco eu volto. E aquela mulher disse para o seu servo: se alguém te parar, não pares. Se alguém falar contigo, não fales. Vamos direto ao homem de Deus. E aquela mulher seguiu.
E o profeta estava lá no Monte Carmelo, pregando. Quando o profeta avistou aquela mulher de longe, o profeta disse ao seu servo, Geazi, ali vem a sunamita. Vai lá e pergunta a ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. E eu pergunto para você, realmente estava tudo bem na vida daquela mulher? Aquela mulher acabava de ter perdido o seu filho, o seu único filho, uma promessa de Deus. Mas quem disse que a promessa de Deus morre? Quem disse a você que promessa de Deus ela chega ao fim? E ela disse, eu não saio daqui enquanto o Senhor não for comigo. E o profeta disse a Geazi, seu servo, pegue-me o bordão e vá até a casa dessa sunamita. Chegue lá, abra o quarto, não fale com ninguém, coloque o bordão em cima do menino, que ele vai ressuscitar. E assim foi feito. Geazi foi da frente, levou o bordão, subiu, o menino estava lá na cama, Geazi colocou o bordão em cima do menino, orou, nada aconteceu. E Geazi veio, mas a mãe ficou com o profeta e disse assim, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu pedi o filho ao Senhor. Eu não disse ao Senhor que não mintas a tua serva. Eu não pedi o filho ao Senhor. Mas se o Senhor me deu, se o Senhor me prometeu, eu só saio daqui com o Senhor. Aquela mulher, se ela tivesse contado a sua vida, o que tivesse acontecido a Geazi, acaso poderia fazer algo? Não poderia. E muitas vezes eu e você está passando por algo e nós procuramos um amigo, procuramos um vizinho, procuramos uma pessoa, como se aquela pessoa pudesse resolver o nosso problema. Mas eu te digo nessa manhã, o teu problema, a tua dor, a tua angústia, só quem pode resolver é Jesus. E quando o Geazi chegou ao profeta Eliseu e disse, eu fui lá, eu botei o bordão no menino, o menino não ressuscitou, o menino não respirou. E o profeta disse, vamos. E foi com a mulher. Quando chegou no quarto, o profeta pegou o bordão, colocou em cima do menino. O profeta orou. E nada aconteceu. Então o profeta desceu, começou a pegar nas paredes da casa, orando, clamando ao Senhor. Creio eu dizendo assim, Jesus, a minha capacidade humana não pode fazer nada. Mas o Senhor pode fazer esse milagre. E ele orou em cada canto daquela casa, em cada parede daquela casa. E depois subiu de novo. E como um ato profético, ele deitou por cima do menino, mão por mão, rosto com rosto, perna com perna, coração com coração. E ele sentiu o corpo do menino esquentar. E ele se levantou. E ele orou. Ele foi buscar a Deus, porque ele sabe que ele era limitado, mas que o Deus a qual eu e você serve, ele é limitado. Ele venceu a morte. Então ele fez de novo o ato profético, mão com mão, olho com olho, cabeça com cabeça, pé com pé, e se deitou por cima do menino. E daqui a pouco o menino deu 7 espirros. Glória a Deus.
O menino deu 7 espirros e ele entregou aquele menino, aquela criança à sua mãe. Mais uma vez, a promessa de Deus se cumpre. Mais uma vez, nós temos certeza, nós temos relatos. Aqui, a Bíblia, ela tem muitos relatos de milagres que o Senhor fez, mas também preparou seus servos para fazer, através da fé. Você pode operar um milagre na sua vida, através da sua fé. Então enche seu coração de fé. Enche seu coração da palavra do Senhor. E o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? Beija no teu coração. Que essa palavra ela flua ao teu coração. Que essa palavra ela dentre a teu lar, ao teu trabalho, onde você estiver. Você é mais que vencedor em Jesus.